Deus expulsou Satanás do céu por seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Mas por que Deus não simplesmente matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? Neste estudo bíblico aqui, no Bíblia Todo Dia, vamos descobrir a verdade por trás do motivo pelo qual Deus não pode e não vai matar Satanás ou seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na sociedade moderna. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar o caído. Observe que seu nome não é aquele que caiu, mas sim um caído, o que implica que ele está continuamente caindo. Ele está constantemente se tornando mais e mais perverso. O livro do Apocalipse diz que ele foi lançado em um poço sem fundo, o que significa que ele está constantemente caindo. É isso que o orgulho faz com você. Torna você cada vez pior se você não lidar com ele. Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a destruição. E note que destruição nem sempre significa morte, pois Davi disse no Salmo 103:4 que Deus redimirá a sua vida da destruição. A destruição pode estar acontecendo em sua vida enquanto você ainda está vivo. Seu orgulho pode estar destruindo seus relacionamentos, finanças e oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então, como você pode reverter isso? Através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o velho tentador que tem tentado enganar a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava satisfeito em apenas servir e adorar a Deus. Ele queria ser servido e adorado. Ele queria ser visto como igual ou até superior ao Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, Satanás organizou uma rebelião no céu. Ele reuniu um exército de anjos e mudou suas intenções para o oposto das de Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. Observe que esses não são demônios, pois demônios são espíritos desencarnados que vagam pela terra. Anjos caídos eram anjos, mas agora são anjos nas trevas. A guerra no céu foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás, na forma de um dragão enorme com milhares de demônios. No entanto, o domínio de Deus não pôde ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12:7-8 diz: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles no céu. Como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus não simplesmente matou Satanás e todos os seus anjos? Por que ele permitiu que eles fugissem para a terra para causar morte e destruição para a humanidade? Essa é a pergunta que faremos hoje. A principal razão é que Deus não pode matar Satanás ou seus anjos, porque eles foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é Espírito. Deus é Espírito, de acordo com João 4:24. Portanto, Lúcifer e seus anjos são espíritos e, portanto, não podem morrer. O fato de Satanás estar vivo significa que Deus tem um propósito para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou todas com um propósito. E mesmo quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Criador tem uma maneira de usar circunstâncias ruins, escolhas e decisões para sua glória. No livro de Isaías, capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foste lançado por terra, tu, que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer,
que literalmente significa portador da luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado por causa de suas ambições orgulhosas. Outra referência à queda de Satanás é encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Foste ungido como querubim da guarda, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então algo aconteceu. A iniquidade foi encontrada nele. Ele pecou e, por causa desse pecado, Deus o expulsou do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele. Algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alta patente no céu. Ele caiu tanto que se tornou não apenas Satanás, o rebelde, mas Satanás, o tentador. Tão ignorante em seus caminhos que não podia evitar guiar outros para o erro, assim como ele mesmo havia se desviado. Satanás também é um acusador, como visto no livro de Zacarias, capítulo 3, onde vemos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita, trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás por 40 dias no deserto. Jesus, mais tarde em seu ministério, faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10:18, ele afirma que viu Satanás cair do céu como um raio. Um exemplo é encontrado em 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas diz no primeiro capítulo de sua carta: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Satanás tem liberdade para viver, mas ele será responsabilizado por seus pecados. Isso mais uma vez nos dá clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando pelo julgamento do mundo, onde todos serão pesados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à pergunta em questão, devemos primeiro olhar para quem Deus realmente é. O fato é que certos atributos sagrados de Deus o fazem agir de certa maneira. Além disso, como Deus é sempre o mesmo, nunca muda, se pudermos descobrir quem Ele é, podemos entender de forma confiável por que Ele faz o que faz. As ações de Deus são sempre um reflexo de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz vem de quem Ele é. A primeira coisa a lembrar ao fazer essa pergunta é que Deus é todo-poderoso. Não pode haver desafio à sua autoridade, pois Ele tem todo o poder do universo à sua disposição. Se você pensar sobre isso, faz todo o sentido. Nada que é criado pode ser maior que seu Criador. Se Deus realmente criou todos os seres e todas as coisas, como a Bíblia afirma, então é óbvio que nenhum de seus seres criados pode subir a uma posição de autoridade maior do que ele. Um equívoco comum sobre Satanás é que ele é o maior inimigo de Deus. Alguns acreditam que Satanás e Deus estão em um impasse sobre o universo. Outros acreditam que Deus apenas defendeu o céu por pouco, expulsando Satanás e seus demônios. É um grande erro pensar dessa forma. Deus não tem rival. Ninguém se aproxima dele em seu poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, da perspectiva de Deus, não foi uma batalha. Não havia chance de Satanás vencer o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O evento é capturado em Apocalipse 12, 7-9. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo.
Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Há algo bonito a ser encontrado na natureza de Deus, no fato de que ele não mata Satanás no ato. Esse ato de misericórdia mostra que Deus ama suas criaturas, mesmo quando elas não o amam de volta. A segunda coisa que devemos entender sobre quem Deus é que ele é onisciente. Cada pequeno detalhe do universo é conhecido intimamente por Deus. Não há exceção. Deus tem uma compreensão completa de cada indivíduo e de cada situação e escolha que esse indivíduo faz. Isso significa que Deus tem uma perspectiva como nenhum outro ser no mundo. Ele é capaz de ver completamente ambos os lados de qualquer história. A Bíblia diz muito pouco sobre por que Satanás fez o que fez. Ela afirma que ele ficou com ciúmes e orgulhoso de Deus. A natureza onisciente de Deus significa que ele conhecia os pensamentos e motivos de Satanás e seus demônios em detalhes completos. Ele entendeu completamente por que Satanás fez o que fez. Isso mais uma vez nos mostra um aspecto incrível da natureza de Deus: a compaixão. Um pai não pune um filho se ele entende por que o filho fez o que fez. Um pai amoroso dá a seus filhos chances repetidas para corrigir o que fizeram de errado. Uma das razões pelas quais Deus não pode matar Satanás e seus seguidores é que ele entende completamente por que Satanás fez o que fez. Para nós parece loucura, mas Deus sabia por que Satanás se rebelou e teve compaixão dele. Então isso significa que, embora não entendamos por que Deus pode permitir que Satanás continue existindo junto com seus anjos, Deus entende. Ele entende completamente por que faz o que faz. O livre-arbítrio é um dom dado por Deus a toda a sua criação. Em resumo, em vez de usar seu poder impressionante para forçar toda a criação a adorá-lo, ele dá a cada criatura individual a escolha de segui-lo. Esse dom foi estendido a toda a criação e a todas as criaturas, incluindo os anjos. Porque os anjos foram receptores do dom do livre-arbítrio, sempre existiu a possibilidade de que um dia um anjo ou grupo de anjos usasse seu dom para fazer a escolha de não seguir Deus. Por que Deus deu o livre-arbítrio? Era necessário? A questão é que o livre-arbítrio é um ingrediente essencial no amor genuíno. Você não pode amar alguém ou ter um bom relacionamento com alguém se não tiver a escolha de fazê-lo. O amor não pode ser forçado. Ele deve ser dado a outro por escolha. Por essa razão, Deus, que deseja que sua criação o ame por escolha própria, dá a eles o livre-arbítrio, sabendo plenamente que alguns escolherão não amá-lo de volta. O problema que surge por conta do livre-arbítrio é este: se Deus punir e matar todos que exercerem o dom que ele deu de uma maneira que ele não aprova, ele realmente deu a eles uma escolha? Você não tem realmente uma escolha se uma de suas duas opções tiver a certa punição de morte anexada a ela. O livre-arbítrio exige que tanto a possibilidade de rebelião quanto a de redenção permaneçam em existência. Então, porque Deus é justo e imparcial, ele escolhe honrar a escolha de Satanás de abandonar sua posição no céu. Ele não será derrubado, mas ele não eliminará aqueles que escolhem errado. Há mais uma teoria sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após sua rebelião. Se lermos os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás teve um papel a desempenhar na jornada de Jesus para a cruz. Será que, embora Satanás tivesse rejeitado Deus, Deus ainda iria usá-lo para cumprir sua missão final de livrar o mundo do pecado? A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é quando ele tenta Jesus no deserto. 3 vezes, Satanás vem a Jesus com várias tentações. Jesus mantém sua posição citando as Escrituras de volta ao tentador. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir às tentações de Satanás. Esta é uma seção crucial da história de Jesus, porque prova que ele era digno de morrer pelo pecado. Por quê? Porque apenas uma pessoa inocente pode tomar o lugar de uma pessoa culpada. Quando uma pessoa inocente toma o lugar de um criminoso na cadeia, a inocência dessa pessoa é transferida para a pessoa culpada. Eles trocam de lugar. O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora. Isso é o que Jesus fez na cruz. Ele se tornou pecado e colocou sua santidade sobre nós. A tentação e o sucesso contra a tentação provaram que Jesus era digno de carregar o pecado do mundo.
Talvez seja por isso que Deus deixou Satanás ir, para que ele pudesse provar que Jesus era digno de sua tarefa. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo e, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precise dessa mensagem. Vamos juntos espalhar a palavra. Que Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.